Que Deus abençoe a todos. Hoje nesse vídeo nós iremos falar sobre viver para Cristo, porque nós sabemos que, obviamente, o cristão não é salvo por obras, por algo que ele faça ou deixe de fazer. Não é isso que salva o ser humano. O que salva o ser humano foi a obra justificadora de Cristo. A nossa paz que nós temos com Deus é pela fé no Senhor Jesus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nos reconciliamos com Deus, porque Cristo veio ao mundo morrer pelos nossos pecados. Então nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. Por que pela graça? Primeiro, todo ser humano ele nasce morto nos seus delitos e pecados. Segundo, nasce inimigo de Deus, fazendo tudo ao contrário do que Deus quer. Por que a gente vê o mundo tão perdido como está? Por que nós vemos o mundo tão perdido assim? Porque o mundo é inimigo de Deus e Deus sabe o que é melhor para o mundo. E está escrito na sua palavra. Em toda a Bíblia, Deus ensina o ser humano a viver e a gente vê o ser humano fazendo tudo ao contrário do que Deus diz. Por quê? Porque o ser humano ele nasce inimigo de Deus, morto nos seus pecados. Não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, só tem ouvidos para ouvir a voz do seu próprio entendimento e a voz do sistema desse mundo. Então, quando você vai falar de algo divino, de algo que agrada a Deus, vai ser algo que vai escandalizar a maioria das pessoas que vivem nesse mundo. Por quê? Porque eles não nasceram de novo. Eles ainda estão mortos nos seus pecados, vivem como zumbis, ou seja, vivo morto. Uma pessoa que está viva fisicamente, mas está morta espiritualmente. Não tem ouvidos para ouvir, não tem sensibilidade para sentir o chamado de Deus, a voz de Deus. É preciso o Espírito Santo interferir na escolha humana para tocar no coração daquele indivíduo que nasceu já contrário a Deus, para mudar o pensamento daquele indivíduo. Então o Espírito Santo é a intervenção. O Espírito Santo é a intervenção na vida do ser humano, na vida do incrédulo. O incrédulo está vivendo a sua vida naturalmente. De repente o Espírito Santo envia alguma pessoa para falar do Evangelho, e aí no meio daquele momento que ela está ouvindo o Evangelho sendo pregado por aquela outra pessoa, então o Espírito Santo injeta vida naquele ouvinte, naquele incrédulo, e aquele incrédulo deixa de ser incrédulo, sente o peso dos seus pecados, busca um Salvador e acha esse Salvador que é Jesus Cristo, e aí ela crê, e quando ela crê, ela é salva. Aí o que acontece depois que a pessoa passa por todo esse processo que eu falei? Que eu falei não, que a Bíblia mostra. Isso está em Efésios capítulo 2, o capítulo inteiro de Efésios, do versículo 1 até o 10, mostra esse processo de salvação, como que funciona o processo da salvação, né? O caminho da salvação. Então, o que acontece depois que uma pessoa crê? Aí o Espírito Santo passa a habitar no coração do cristão. E o Espírito Santo vai guiar o cristão a toda a verdade. Vai guiar o cristão a fazer a vontade de Deus e não mais a sua própria vontade. E agora eu vou chegar no ponto principal desse vídeo, que é o viver para Cristo. Quando o cristão
recebe o Espírito Santo, a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E aí é esse Espírito que vai te guiar, é esse Espírito que vai te levar até a Bíblia, para você ler a Bíblia, é esse Espírito que vai te dar a interpretação da palavra de Deus, é esse Espírito que vai te ensinar a fazer as coisas certas, é esse Espírito que vai te repreender quando você fazer as coisas erradas, e é esse Espírito que vai te levar todos os dias aos pés de Jesus. É esse Espírito que vai te manter firmado em Cristo Jesus. Não é nós mesmos, não. Se fosse por mim, se fosse por vocês, nós estaríamos perdidos, porque nós somos pecadores por natureza. Mas é a graça de Deus que intervém, que nos ensina, que derrama o seu Espírito para nos fazer a gente deixar os caminhos tortuosos para vivermos nos caminhos corretos, nos caminhos que no final nos levará à vida eterna. Então, o cristão ele não vive mais para si. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, ele diz que nós morremos com Cristo. A nossa carne morreu com Cristo. E nós ressuscitamos com Cristo, como diz também em Colossenses capítulo 3. Então a nossa velha natureza, ela morreu em Cristo. Todos os pecados que nós cometemos e o que nós iremos fazer ainda de errado, porque não somos perfeitos, eles foram jogados na cruz do Calvário e Cristo pagou por esses pecados. E quando alguém crê no Senhor Jesus, esses pecados são jogados na cruz e nós somos mortos com Cristo, somos condenados com Cristo na cruz do Calvário. E aí, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com uma nova vida. Então, se a gente era viciado em drogas, nós não somos mais viciados em drogas. Por quê? Porque Deus nos deu uma nova vida. Se nós éramos uma pessoa ruim, nós nos tornamos uma pessoa bondosa, misericordiosa. Se nós vivíamos no pecado, a gente se torna uma pessoa que não anda mais no pecado. Por quê? Porque nós ressuscitamos com Cristo, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 1. E ele diz: se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Outra advertência que o Espírito Santo nos dá é essa: o cristão não deve estar com o seu pensamento focado 100% no mundo, nas coisas desse mundo. O cristão tem que estar focado em viver para Cristo. É óbvio que não é para a gente se virar um monge e ir para a caverna, ficar lá isolado do mundo, só esperando Jesus voltar. Não. Nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. Temos que ser diferentes. E quem faz isso é o Espírito Santo que habita em nós. Se é que você tem o Espírito de Deus habitando em vós. Mas se vocês não têm o Espírito de Cristo, vocês não são dele. Vocês nunca se converteram. Então é preciso a gente examinar a nós mesmos e verificar. Nós temos o Espírito de Deus em nós? Porque se nós não temos o Espírito de Cristo, nós nem de Cristo somos. Nós nem nos convertemos ainda. Então tem muita gente que fala: eu creio no Senhor Jesus, eu creio no Senhor Jesus, mas vive uma vida contrária a essa fé. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: você creu no Senhor Jesus mesmo? Porque se você tivesse crido no Senhor Jesus, você teria o Espírito Santo para te guiar, para te conduzir ao caminho correto, e você não estaria vivendo no pecado. Mas como você provavelmente não tem o Espírito Santo para te conduzir para o caminho certo, você nem nasceu de novo, nem se converteu,
e é incrédulo. Você é crente da boca para fora, mas você é um incrédulo. Por quê? Porque você ainda está morto nos seus pecados. Você não morreu com Cristo na cruz do Calvário e ressuscitou com Ele, juntamente com Ele, para viver uma nova vida. Não, você ainda está na velha vida, no velho homem. Mas o cristão ele é exortado a viver para Cristo. Tem muitos cristãos genuínos, verdadeiros cristãos, que estão presos em algum tipo de pecado. Mas eles são crentes, por quê? Porque só pelo fato deles saberem que estão errados, deles odiarem a situação que eles estão vivendo, porque o verdadeiro crente, quando ele peca, ele se sente péssimo. É perigoso até ele perder o sono à noite, porque o Espírito Santo habita nele. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo é uma pessoa habitando em nós. Ele é uma pessoa, ele se entristece quando nós vivemos contrário à sua direção. Então, se você é uma pessoa que está presa no pecado e vive sendo incomodada pelo Espírito Santo, o conselho que eu dou é o seguinte: deixe esse pecado, porque Cristo te libertou. Você não é mais escravo do pecado. Cristo morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário e Ele te fez livre. Você tem que dar esse grito de liberdade, dizer: eu sou livre, Cristo me libertou. Por que eu estou preso nesse pecado? Tem muitos cristãos que estão presos nesses pecados. Agora, a pessoa que é crente da boca para fora, ela não está nem aí. Ela vai para a igreja todo domingo e vive no pecado de segunda a segunda. E está pouco se importando. Por quê? Porque ela não recebeu o Espírito Santo. Ela não tem o Espírito de Deus habitando dentro dela. Por que ela não tem? Porque ela nunca se converteu. Porque a palavra de Deus é clara, que o Espírito Santo é dado àqueles que aceitam Jesus como Salvador. Então, você aceitou Jesus como Salvador realmente? Ou de repente você aceitou Jesus como Salvador, porém você ainda está preso, você ainda está embaraçado com algum tipo de pecado? Paulo fala isso em Hebreus capítulo 12, ele fala sobre isso. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, às vezes o cristão é um cristão genuíno, mas está embaraçado com algum tipo de pecado. Mas saiba que você já foi livre, já foi liberto por Cristo. Deixe esse pecado e viva na ressurreição que Cristo te deu. Viva essa nova vida que você já tem. Porque só pelo fato de você não gostar de viver no pecado, isso prova que você já tem uma nova natureza dentro de você, que é a natureza que Cristo te deu. Basta você rejeitar a velha natureza. Eu vou ler Gálatas capítulo 2 para terminar esse vídeo, para finalizar esse vídeo. Eu vou ler Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, ou seja, aqui nessa vida natural, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, nós temos que viver por amor a Cristo Jesus, viver para Cristo por causa da obra que Ele fez por nós. É o que Paulo está falando aqui. Por que Paulo não vive mais para si, mas vive para Cristo? Por causa disso aqui, ó. Vivo por amor
vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então é por isso que nós não devemos viver na prática do pecado, e sim viver em espírito. Não podemos viver na carne, mas em espírito, por causa do Senhor Jesus que morreu pelos nossos pecados. Que Deus abençoe a todos. Gostaria de pedir que vocês dessem uma curtida, e quem não se inscreveu, que se inscrevesse no nosso canal, para que o YouTube alcance mais pessoas ainda para ouvir a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.